galera, eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo nessa aula é corrigir questões de hardware da Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos juntos, pessoal. Vamos nessa. Nossa primeira questão. As letras do alfabeto em um teclado podem estar organizadas de diferentes formas, dependendo do seu layout. No Brasil, os padrões de teclado certificados pela ABNT são baseados no padrão... Galera, essa é uma questão relativamente tranquila. É só você observar as 5 primeiras letras do teclado alfanumérico. Você vai constatar que o nosso teclado é um teclado QWERTY. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra B de bravo. Essa questão, ela me remete até a evolução dos celulares. Porque eu me recordo que na primeira geração, isso pode ter relevância. Na primeira geração, a gente tinha a telefonia celular muito voltada para a comunicação de voz. Na segunda geração, que a gente chama de GSM, a gente começou a ter a oferta de dados. E aí surgiram os SMS, né, os torpedos. Eu me recordo que, ao trocar de telefone, a vendedora na época me abordou e falou: "Ah, pega esse BlackBerry da Motorola, é um lançamento, é o nosso melhor celular." Eu falei: "É? E qual a grande vantagem dele?" E ela vendia para mim com maior... "Ah, o teclado desse celular é QWERTY." E aí eu falava: "O quê? QWERTY?" É porque a disposição das teclas é igual à disposição das teclas da máquina de escrever, do computador. Vai facilitar a digitação. Então, quem é mais cascudo deve lembrar que os celulares velhos, para digitar uma letra, você tinha que ficar apertando lá o número 1, ABC, o número 2, DEF, o número 3, GHI. Era bem chata a digitação nos teclados de celular velho, né? Aí, o QWERTY hoje ainda é usado nos nossos smartphones, onde a gente tem uma tela touch. Mas eu preciso lembrar, né, que QWERTY é a disposição que a gente tem desde a máquina de escrever. Em outros países, existem outros layouts. Por exemplo, o Dvorak da letra D é um layout que foi implementado para facilitar a digitação da língua inglesa. No Dvorak, a gente tem as vogais todas em sequência. As teclas A, E, I, O, U, elas vêm adjacentes, uma do lado da outra. Você já viu? Galera, na boa, só aparece em prova como alternativa errada. O importante é você lembrar que QWERTY é o nosso layout padrão. Agora, além disso, vale a pena saber que o nosso teclado também é ABNT, ABNT 2. E quais são as características do ABNT e do ABNT 2? O ABNT traz para a gente um caractere cedilha. E o ABNT 2 ainda tem a vantagem de trazer uma tecla chamada ALT-GR. Essa tecla ALT-GR permite pegar um terceiro caractere na tecla. Como assim? Bom, vamos imaginar a tecla 2. Eu tenho o arroba em cima e um doisinho do lado. Se eu quiser pegar o arroba, eu tenho que pressionar Shift. O Shift pega a caixa alta da tecla. Pega o segundo caractere da tecla. Se eu quiser pegar o doisinho sobrescrito para representar algo ao quadrado, eu pressiono o Alt-GR. O Alt-GR vai pegar esse terceiro caractere à direita da tecla. Se eu quiser, por exemplo, representar x ao quadrado, esse quadrado pode ser digitado pressionando o Alt-GR e o 2. Beleza? Então, o layout padrão é o QWERTY. E no Brasil a gente utiliza o quê? ABNT. Existe ABNT e ABNT2. O ABNT tem cedilha, o ABNT2 tem essa funcionalidade do Alt-GR pegando um terceiro caractere da tecla.
Beleza? Vamos que vamos. Gabarito, então, da primeira questão, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Dentro da organização dos computadores, as memórias têm a finalidade de armazenar dados. Essa é a grande vantagem do computador em relação ao homem, né? A memória, a capacidade que ele tem de recuperar uma informação em grande velocidade. Então, dentro da organização de computadores, as memórias têm a finalidade de armazenar dados que serão empregados pelo computador de modo que ele possa executar as suas tarefas. As memórias podem ser classificadas pelo seu tempo de acesso, pela sua capacidade, pela sua volatilidade, etc. Então, antes da gente resolver a questão e colocar logo o gabarito, vamos pegar o que ela pode sugerir para a gente. Quando ele fala em classificação, a gente tem que lembrar que as classificações elas podem ser em ordem crescente ou decrescente. Com relação ao tempo de acesso, o que eu tenho que perceber? Quanto menor o tempo, mais rápido. Quanto menor o tempo, melhor. Então, se ele pedir para organizar em ordem crescente com relação ao tempo, normalmente ele está falando com relação à velocidade. O que a gente pode lembrar aqui? As memórias mais lentas são as memórias secundárias. As memórias mais rápidas são as memórias primárias. Qual a diferença entre secundária e primária? A primária é acessada diretamente pelo processador. A secundária, ela precisa ser carregada na memória primária para depois ser acessada. Então, quando eu penso em memória, é comum eu desenhar uma pirâmide. No ápice dessa pirâmide fica o registrador. O registrador é a memória mais rápida que existe no computador. Ao contrário do que muitos pensam. Tem gente que acha que é a memória cache. O registrador ele tem a mesma tecnologia da memória cache. É uma memória SRAM, é uma memória estática. Mas pelo fato dele ficar no núcleo do processador, ele é mais rápido do que a memória cache, pois a memória cache intermedia a comunicação entre o processador e a memória RAM, que é a chamada memória principal. E depois a gente vai ter as memórias secundárias. Sendo que memória secundária pode ser classificada como memória magnética, ótica, sólida. O que é memória magnética? Disquete, fita, disco rígido. O que é memória ótica? Aqui tem um pezinho. Óptica. O que é memória ótica? É o CD, o DVD, o Blu-ray. E a memória sólida? Cartão de memória, SSD. Memória sólida é que está na moda. Das memórias secundárias, tende a ser a melhor. Mas a gente vai falar bastante ainda disso à frente. Nessa classificação, nessa estrutura de pirâmide, eu quero colocar para vocês que a velocidade ela tende a ser inversamente proporcional à capacidade. Quanto maior a velocidade, menor. Né? Observem que o registrador ele está no ápice, é o mais rápido, porém é o de menor capacidade. Depois, a memória cache, a memória RAM. O que tem mais capacidade é a memória secundária, é o disco rígido, é o HD, o SSD, é a fita magnética. Beleza? Então, o examinador coloca: as memórias podem ser classificadas pelo seu tempo de acesso, é a estrutura da pirâmide, o registrador é o mais rápido, pela capacidade, a estrutura da pirâmide demonstra também, a memória secundária é maior, pela volatilidade,
Existem memórias que são voláteis, que só vão armazenar dados enquanto o computador está ligado. E existem memórias que são não voláteis. As três primeiras, que são mais rápidas, são voláteis. Então a gente já observa que as memórias voláteis são mais rápidas do que as memórias não voláteis. Em contrapartida, as memórias não voláteis, como o nome diz, vão poder armazenar os dados em caráter permanente. Bom, agora matando a questão. Em um computador, a memória que possui o menor tempo de acesso. O que é o menor tempo de acesso? É a mais rápida. A mais rápida é o registrador gabarito letra E. E o que pegou muita gente na questão? Muitos nunca ouviram falar do registrador. A maioria estuda memória cache, memória principal e memória secundária. O registrador é um dos componentes da CPU, da UCP. Junto com a unidade de controle e a unidade de lógica e aritmética, o registrador compõe a unidade central de processamento. Então, por ser uma memória no núcleo da UCP, é a mais rápida que existe na máquina. Gabarito letra E de eco. Agora, classificando aqui, o registrador é a primeira mais rápida, depois eu tenho a memória cache, depois eu tenho a memória principal, depois eu tenho o disco rígido, por último eu tenho o CD-ROM. Se eu tivesse que ordenar esses 5 itens, registrador, cache, principal, que é a memória RAM, disco rígido e, por último, o CD-ROM. Beleza? Então, gabarito aí, letra E de eco. Vamos para a questão da Compesa. Ou melhor, agora Cefaz Bahia. Vamos nessa. Observem como estudar pela questão de anos anteriores pode ajudar. A gente explicou a questão de 2018, olha como ela apareceu em 2022. Os notebooks, desktops e servidores utilizam diversos tipos de memória que possuem diferentes características técnicas, usos, velocidades e capacidades de armazenamento próprios. Nesse primeiro período, cabe só destacar que desktop é o computador de mesa, aquele computador mais tradicional, que era bastante usado no passado. Hoje, a maior parte dos usuários tem laptops, tem notebooks, mas no trabalho ainda é muito comum, talvez, o uso do desktop. Bom, assinale a opção que indica a hierarquia que apresenta as memórias em termos de crescimento de capacidade de armazenamento. Observe a hierarquia em termos de crescimento. Tem gente que questionou muito a maneira como o examinador colocou. Na minha opinião, quando ele coloca crescimento, eu já sei que a ordem é crescente. Mas alguns entraram com recurso alegando que a banca deveria determinar se a hierarquia era crescente ou decrescente. Para mim é implícito, mas vamos lá. Então, a ordem em termos de crescimento é uma ordem crescente. Crescente vai ser o quê? Do menor para o maior. Em relação à capacidade, qual é a menor memória que a gente tem? O registrador. Lembrem que são inversamente proporcionais. Quanto mais rápido, menor. Então, a memória secundária é a que tem maior capacidade de armazenamento. A memória principal, ela não é... Observem na letra B. Não tem nem ordem. Né? Porque a gente teria aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto. Na letra B, está desordenado. Na letra A, a memória secundária é a maior de todas. Na letra A, é como se eu tivesse assim, 4, 3, 2, 1. Na letra C, eu tenho 1, 2, 3,
4. Na letra D, 2, 4, 3, 1. Qual o gabarito aqui? Letra E, gente. Se eu pensar em crescimento, é do menor para o maior. Em relação à capacidade, o registrador é a menor de todas, depois vem a cache, depois a memória principal, que é a memória RAM, e por último, a memória secundária. Então, gabarito aí da questão letra E de eco. Beleza? Agora, o recurso se deu por causa da letra A. Na letra A, estava 4, 3, 2, 1. A letra A é o inverso da letra E. Então, alguns alegaram que o enunciado era ambíguo, fizeram recurso, mas a banca não anulou. Assinale a opção que indica a hierarquia que apresenta as memórias em termos de crescimento de capacidade de armazenamento. Gente, a regra, quando ele fala em crescimento, é do menor para o maior. A regra é crescente, salvo expresso ao contrário. Ou, se porventura tivesse alternativas que fossem completamente aleatórias e tivesse apenas uma em ordem, aí beleza. Mas nesse caso, eu até compreendo que a letra A é o oposto da letra E, mas eu também marcaria a letra E. Em termos de crescimento, menor é o registrador. Depois vem a cache, depois a principal, depois a secundária. Só de olhar a letra E, ela já me chamava a atenção, porque o registrador é o menor de todos. É o menor e mais rápido. Então, gabarito aí, letra E de eco. Vamos para a próxima. Memórias são dispositivos que permitem um computador armazenar dados temporário ou permanentemente. Quando o armazenamento é temporário, a gente fala que o armazenamento é volátil. Quando ele é permanente, a gente fala que o armazenamento é não volátil. Sobre os tipos de memória de um computador, assinale a afirmativa correta. Disco rígido é um dispositivo de armazenamento não volátil. Se você sabe o que é volátil, se você consegue lembrar que volátil é uma coisa que evapora, que se perde, que é temporária, você sabe que a letra A está errada, porque o objetivo do disco rígido é armazenar os nossos arquivos, arquivos de dados, nossas fotos, nossos vídeos. Então, o disco rígido é um dispositivo não volátil. Toda memória secundária é não volátil. O disco rígido é uma memória secundária. Ok? Letra B. Pendrive é uma memória principal? Não. A memória principal é a memória RAM. O pendrive é uma memória secundária. ROM é uma memória secundária? Aí pegou muita gente. A ROM é uma memória primária. Professor, mas ela é não volátil. Eu disse que toda memória secundária é não volátil. Mas eu não disse que toda memória não volátil é secundária. Não é a mesma coisa? Não, meu filho. Claro que não. O que é uma memória primária? Ah, isso você tem que anotar. O que é uma memória primária? A memória primária, ela é acessada diretamente pelo processador. Essa é a característica da memória primária. Quais são as memórias que são acessadas diretamente pelo processador? A memória ROM é acessada ao ligar a máquina. O computador precisa ler o programinha que vem gravado de fábrica nessa memória ROM, que é o BIOS. Então, o processador acessa a memória ROM diretamente. A memória RAM, ela é acessada o tempo todo pelo processador. A memória RAM é aquela memória de trabalho. Enquanto você estiver usando a máquina, ele vai estar carregando informações na memória RAM para poder processar. A memória RAM armazena dados, armazena arquivos, armazena programas que estão em execução. Como ela é usada o tempo todo, ela é classificada como memória principal. Aí,
A RAM e a ROM são primárias, mas a RAM é principal. A memória cache, ela também pode ser classificada como memória primária, porque ela também é acessada pelo processador. E a memória cache é um tipo de memória RAM. É uma memória RAM estática, é uma memória SRAM, uma memória de maior velocidade. Para quê? Para reduzir o tempo de acesso às informações, para melhorar o desempenho da máquina. Então, toda memória que é acessada diretamente pelo processador é classificada como primária. A RAM, a ROM, a cache. Existem diversas memórias primárias. Por isso, uma foi eleita como principal. Primária e principal não são a mesma coisa. A memória principal é primária, mas nem toda primária é principal. Por isso que o nome principal, ele já sugere que tem mais de uma. Né? Porque se só tivesse uma, é notório que ela era principal, só tem uma. Eu estou querendo colocar um pouco de lógica para você entender que primária é a memória acessada diretamente pelo processador. A RAM, ela é primária e principal. Por que ela é principal? Porque ela é usada o tempo inteiro que a máquina está ligada. Ok? Então, memória ROM é memória secundária? Não. Memória ROM é memória primária. Agora, RAM é uma memória volátil? Não tenha dúvida. Quando você desliga a máquina, a memória RAM é zerada. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. Por que a letra E está errada? Disco óptico utiliza a mesma tecnologia da memória cache? De jeito nenhum. A memória cache é uma memória eletrônica. A memória cache é uma memória SRAM, é uma memória estática. Diferentemente de um disco óptico, né, que vai ter um leitor de luz, que é eletromecânico. São tecnologias bem distintas. Lembrem sempre do conceito de tecnologia, né? Tecnologia está atrelada ao quê? A maneira de usar, a maneira de fazer. No caso do disco óptico, eu vou jogar luz e o disco vai ficar girando. No caso da memória cache, ela é um chip, é uma memória estática, um tipo de memória RAM. Beleza? Então, gabarito da questão, letra D de delta. Vamos que vamos.